capítulo 9, versículos 3 e 4. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós queremos, irmãos, falar um pouco sobre a fé, ou uma vida de fé e de oração. Nós temos comentado muito sobre fé, a maneira como Deus age em nossa vida, a misericórdia de Deus derramada sobre nós, a maneira como Ele opera sobre nós, através da fé, através do crer, do confiar no Senhor. E aqui encontramos este homem que é Daniel. E talvez vamos assim nos aprofundar um pouco sobre a experiência dele. E dentro desta experiência dele podemos assim caminhar por outros caminhos e ideias daquilo que circula um caminho de fé e de oração. Precisamos ter uma vida de fé, uma vida de oração. E quando falamos disso, a primeira pergunta que vem para nós é: como é que está a minha fé? A minha fé está firme, está alicerçada, a minha fé está segura, a minha fé está em crescimento. Certamente que dentro da palavra de Deus, nós encontramos algumas coisas que nos ajudam e que são como instrumentos espirituais para o nosso crescimento. E dentro disto nós encontramos algo que é muito importante na vida de um crente, que é o jejum. O jejum, certamente que produz em nós riqueza espiritual. Não o jejum pelo jejum, mas a prática do jejum como algo que vem trazer sobre mim um quebrantamento e uma aproximação do Senhor. Não somente pela quantidade de jejuns que eu faço, mas pela qualidade do jejum que eu faço. A maneira como eu me coloco diante de Deus em busca, em louvor e adoração a Ele. De maneira que é importante alguém dizer: eu creio em Deus. Isso é importante, sim. Mas não somente isto. Porque o fato de acreditar e não fazer nada, e não ter uma atitude coerente com o crer, não tem sentido. Porque é preciso que se faça valer a nossa afirmação. O nosso crer vem acompanhado com atitude. O nosso crer vem acompanhado com ação. Vem acompanhado com procedimento, com maneira de se comportar que conduz com aquilo que eu estou crendo. É preciso então fazer valer a pena esta fé. Há marcas que são ou que estão sempre presentes na vida daquele que está enfermo. E seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, o fato da enfermidade surgir tem causas. Tem causas que levam a pessoa a estar enferma. Talvez uma alimentação precária,
uma desnutrição, a pessoa não se alimentou bem e isso traz consequência física. Se você não se alimenta bem, as coisas que estão em nosso redor tentando nos abater, vírus, bactérias que muitas vezes ficam em nosso corpo de maneira latente e que não se manifestam. Mas a partir do momento em que você não se alimenta bem e a sua imunidade baixa, o que acontece? Ela aparece, ela surge. Talvez tenha sido isso que me aconteceu nesta semana. Falta de uma alimentação assim mais adequada, na hora certa, como é preciso. Isso baixa a nossa imunidade e traz assim uma dificuldade física, porque aquilo que está em nosso redor tentando nos atingir e até dentro do nosso próprio corpo. Quando a imunidade baixa, essas coisas tomam força. E um corpo debilitado se transforma numa presa para as enfermidades. De maneira que, do ponto de vista espiritual, ocorre a mesma coisa. É preciso que, na nossa vida, tenhamos uma disciplina de fé, de convicção, de oração, de leitura bíblica, para que a nossa vida espiritual tenha um caminho seguro, uma jornada certa. E a marca da desnutrição em uma vida espiritual, ela se apresenta quando não ingerimos o suficiente para a nossa fé, para a nossa caminhada. Quando uma pessoa não se alimenta bem espiritualmente, se torna frágil, se torna mais permissivo. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, que a sua caminhada, a sua fé não está de maneira plena, em evidência, as suas convicções começam a afrouxar. Coisas que antes ele não se permitia, passa a se permitir. Coisas que antes não dizia, passa a dizer. Coisas que antes não fazia, passa a fazer. Porque a sua vida espiritual se fragiliza. As suas convicções de fé se afrouxam. Porque não está sendo alimentada. A palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Cristo. E a palavra de Deus em nossa vida precisa estar presente. Como alguém que se alimenta por várias vezes durante um dia, é preciso que a nossa vida espiritual também seja alimentada. Porque quando não nos alimentamos espiritualmente, a bactéria espiritual nos atinge. O vírus espiritual nos abate. E começamos agora a sentir fraqueza espiritual. Do mesmo jeito que sentimos fraqueza no nosso corpo. Do mesmo jeito que sofremos dificuldade no nosso corpo físico, sofremos dificuldade no nosso corpo espiritual se não estivermos bem alimentados. Ora, quando alguém está subnutrido espiritualmente, é porque a sua dieta espiritual é pobre. E o que é uma dieta espiritual pobre? É uma vida que não tem doutrina. É uma vida que não tem escola dominical. É uma vida que não tem culto de oração. É uma vida que não tem, vez por outra, pelo menos um círculo de oração. É uma vida que não tem jejum. É uma vida que muitas vezes nunca vai numa vigília. É alguém que está distante da leitura bíblica. E isto acarreta uma dieta fraca. Somente farinha não enche, ele enche o estômago, mas não alimenta, é bucha. Não adianta se alimentar somente de música. Quando você vai se alimentar, você tem que balancear a sua alimentação. Você come os cereais, você come frutas, você come açúcar, você come as coisas que variam dentro de uma dieta, dentro de um balanceamento alimentar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que balancear.
não pode viver somente em oração, não pode viver somente lendo, não pode viver somente jejuando, mas vai dosando uma coisa com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, não deixando a congregação, porque é na congregação que a gente interage, é na congregação que nós adoramos o Senhor como corpo de Cristo. Nós podemos adorar em casa, nós podemos ter capacidade intelectual de preparar o nosso próprio estudo em casa. Sim, há pessoas que são capazes de dizerem, eu compro a lição, estudo a lição da escola dominical e acabo eu mesmo desenvolvendo um esboço melhor do que o meu professor em classe. Para que eu vou para a escola dominical? Mas Satanás tem muitas maneiras de agir sobre o crente. E ele começa primeiro atuando na vaidade do crente, porque ele sabe, você já sabe, não precisa. Então você vai, faz um dia, e não vai para a escola dominical. Aí no outro dia você diz, eu já sei, se eu fosse preparar eu já sabia, para que eu vou preparar então? Nem vou preparar, então vou para outro canto, e já não vai mais para a escola dominical, e já não tem mais interesse na congregação. Outro diz, eu posso cantar em casa. Outro diz, para que eu vou cantar no grupo? Eu também sei cantar sozinho. Jesus recebe. Mas a palavra de Deus nos mostra que a congregação é importante para nós. A congregação é onde nós nos vemos. A congregação é onde nós nos comunicamos. A congregação é onde nós nos abraçamos. É na congregação que nós temos as coisas em comum, no partir do pão, na oração, no louvor, na adoração. Deus não quer ver a gente longe, Deus quer ver a gente unido. Ele disse, Pai, que sejam um. E onde é que eu sou um? Na congregação. Por isso que Paulo dizia, não abandonando a congregação, como é costume de alguns. Já tem aqueles que abandonam a congregação por qualquer coisa. E quando faz isso, leva consigo seus filhos, leva consigo a sua família. E quando a gente procura na congregação, não está. E onde está agora? E começa a colocar a família em risco, em perigo. E talvez aquela pessoa aparentemente tenha uma firmeza de fé, mas o filho tem, o adolescente tem, a criança tem. Como vai ser criada esta criança? Na televisão, no videogame, na novela, no filme? Talvez no cocoricó, que é mais simples. Mas onde vai parar esse galo? A síndrome do galo canta. E quando o galo canta é porque alguém já negou 3 vezes. Então é preciso não abandonar a congregação, como é costume de alguns. Então diga para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, não abandone a sua congregação. Quando a gente vem para a congregação, a gente exercita a nossa fé. A gente exercita a nossa comunhão. A gente exercita a nossa comunicação. É na congregação. Então a subnutrição espiritual ocorre desta forma. O crente fica raquítico, fraco, sem condições de sobreviver espiritualmente. Por outro lado, tem aqueles que comem demais. E às vezes comem demais, mas não comem aquilo que precisa comer. Há aqueles que querem ler demais. E quando quer ler demais, muitas vezes ficam jactanciosos, mais sábios do que todo mundo, mais capazes do que os outros. E toda vez que alguém come uma substância demais, uma vitamina, tem o efeito contrário. Porque nem pode ser hipovitaminose, nem pode ser hipervitaminose. A vitamina tem que ser na medida certa, nem de menos, nem de mais. Porque de toda forma vai criar um problema para a vida da pessoa. Certamente que nós, como corpo espiritual, nós precisamos em cada fase da nossa vida ter uma alimentação. E por que estamos falando disso? Porque estamos falando sobre Daniel, e depois os irmãos vão entender do que eu estou falando.
E a nossa vida nós precisamos ter estas características de estarmos alimentados espiritualmente para que a nossa fé seja alimentada. E o que é que acontece, o que é que desenvolve uma pessoa que está espiritualmente fraca? O que é que vem sobre ela? Já falamos aqui muito sobre incredulidade. A falta de fé gera o quê? Incredulidade. Falta de confiança. E falta de confiança é falta de fé. E quando eu não sou alimentado, o crer vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E quando eu não sou alimentado pela palavra de Deus, eu começo a me tornar incrédulo. Quando alguém diz que Jesus cura, alguém começa a duvidar. Não, eu acho que Jesus não cura, não. Mas alguém que está lendo o Evangelho todo dia, Jesus curou o cego de nascença, Jesus curou o homem da mão mirrada, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou aqueles que estavam enfermos. Ele começa a ser alimentado com esta palavra. Esta palavra fica viva, fica atual. Esta palavra fica na sua mente. E quando o diabo diz assim, Jesus não cura, ele começa, não, eu li hoje de manhã que Jesus cura. Quando o diabo diz que Jesus não faz, ele diz assim, não pode. Jesus faz, mas por quê? Porque eu falei com ele hoje de manhã, eu li a sua palavra hoje, e ele disse a mim que ele cura. Hoje pela manhã, quando eu li, a Bíblia estava me dizendo que ele era conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, é a palavra quem diz. Mas quando o crente deixa de ler a Bíblia, ele esquece. E quando ele demora a ler, vem aquela palavra, não disse o Senhor assim? E começa a querer contradizer a palavra, como fez com Eva. Mas quando se está firmado na palavra e que tem conhecimento da palavra, aí vem dizendo assim, olha, está escrito que transforma essas pedras em pães. Aí quem está firmado e quem conhece a palavra diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Jesus. Ele é exemplo para nós, usando a palavra para nos ajudar. Quando Satanás diz assim, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dar ordem a teu respeito, para que não tropece, para que não caia, para que não morra. Aí diz, não, peraí, a Bíblia também está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem vive pela palavra tem segurança, tem estabilidade, tem convicção. Satanás não engana, porque está seguro. Vem o vírus querendo deixar uma virose no seu pulmão, mas quando chega lá dentro, o escudo da fé está lá, pá, 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 pá. Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O que é isso? É a palavra de Deus que está no seu coração. Vem outras coisas, como crítica. Você já percebeu que a pessoa que está longe da palavra se torna uma pessoa crítica? Não crítica no bom sentido da palavra, porque a crítica é importante. Principalmente a autocrítica. Porque tem muita gente que tem costume de criticar a outra pessoa, mas é preciso que a pessoa faça autocrítica. E autocrítica é salutar, é importante, porque é procurar na gente aquilo que não está bem. Mas tem pessoas que só procuram nas outras pessoas o que não está bem. E é preciso que a gente tenha um senso de autocrítica, de verificar, eu estou fazendo isso bem, isso está certo? Se eu for comparar isso com o que a palavra de Deus diz, isso está bem? E quando a pessoa se torna muito crítica, vem a rebeldia. A pessoa começa a criticar e em cima da crítica começa a ter uma atitude de rejeição. Para que isso? Não precisa disso. Para que isso tudo? Não serve. Eu acho que não é assim. Eu penso que também não é desse jeito.
e começa a formular os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, quer formular uma fé particular, uma fé própria, baseada na sua própria ideia, no seu próprio conceito. E é assim que surgiram as mais variadas correntes e ideias em relação à fé. Coisas que hoje são tidas como fé e que a Bíblia condena totalmente. Pessoas que aparentemente têm a sua fé firmada em uma parte que apenas lhe serve da Bíblia e que começa a desmerecer o valor integral da palavra, começa a desmerecer a palavra de Deus como palavra de Deus em essência, e vem com isto aquilo que se chama de religiosidade. Religiosidade. Porque existe a fé e existe a religiosidade. E quando nós começamos a observar um pouco sobre isto, sobre a fé e a religiosidade, nós começamos a ver que prejuízo tem aqueles que abandonam a fé no Senhor para viver uma religiosidade. Abandonam a palavra de Deus e começam a criar um caminho próprio de fé. Porque uma coisa é evangelho, outra coisa é religião. E o quanto mais nós vivermos a religião, o evangelho e menos a religião, mais próximo nós estaremos do Senhor. Quando você olha para a religião, geralmente a religião fala sobre as minhas obras. Geralmente a religiosidade fala sobre a minha piedade, os meus esforços, aquilo que eu faço. Mas quando se fala sobre evangelho, sempre se fala sobre Deus, o que Deus faz, o que Deus opera, o que Ele realiza, a maneira como Ele nos ama, a manifestação da sua graça, a maneira como Deus entrega o seu Filho para nós. Então precisamos a cada dia viver mais este evangelho, porque quanto mais as pessoas se envolvem na religião pura e simples, ritual humana, pode se tornar hipócrita. As pessoas podem falar muito sobre Deus e serem altamente hipócritas, e não viverem a fé em Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos do evangelho, nós nos descobrimos perante o Senhor. E quanto mais nós nos envolvemos com a religião, como ritual puro humano, nós corremos o risco de nos cobrir, como os fariseus se cobriram. Mas é preciso que nós vivamos a nossa fé do ponto de vista, não de uma religião, mas do evangelho em Cristo Jesus. É importante que nós tenhamos uma igreja organizada sim, mas que não façamos da igreja como instituição um instrumento de cobertura para a nossa fraqueza. Que eu não faça nunca do meu paletó e da minha gravata um instrumento de me esconder das pessoas, para que as pessoas olhem apenas para o meu paletó e para a minha gravata, e que eu, em essência, não vivo o evangelho, apresente até aquela forma estereotipada de religioso. Não. Se nós, como obreiros, vivemos o estereótipo da religiosidade, chegarmos no culto com a cabeça baixa, com a Bíblia na mão, como se fosse um santo incrustado em carne e osso. Mas se a nossa vida de fato e de verdade não manifestar em essência aquilo que aparentamos, é hipocrisia pura, é religiosidade pura. Nós, como crentes,
seja pastor, seja membro, seja congregado, devemos viver como a Bíblia diz, não mais com o véu, mas com a cara descoberta, refletindo a glória de Cristo Jesus. Que as pessoas se aproximem da gente e não vejam em nós pessoas religiosas. A pior coisa que tem é uma pessoa ser caracterizada somente como um religioso. Corremos o risco de soar como hipocrisia. Mas que as pessoas possam se aproximar da gente e dizer: aquela mulher é crente. Aquele que passa é um santo homem de Deus. Aquela mulher ali é uma mulher crente. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça é sincero. É sincera. É isto que nós devemos buscar em nossa fé. Não a fé que impacta, que se apresenta, que se emoldura num quadro, mas aquilo que está dentro de cada um de nós como essência de ser crente, de ser santo. Eu não sou salvo porque sou da Assembleia de Deus. Nem sou salvo porque sou desta ou daquela Assembleia de Deus. Ou porque sou desta ou daquela outra igreja. Não. Porque hoje tem pessoas que estão tendo fé na denominação. Há pessoas que estão achando que se eu fizer parte desta igreja, eu estou seguro, vou morar no céu. Não, não é assim. Isso é religiosidade. Isso é engano. Eu não preciso ter o meu nome escrito do ponto de vista espiritual para ser salvo numa determinada igreja. Não, o meu nome tem que estar escrito no céu. O livro da chamada que será aberto não é o hall de membros da igreja. É o livro da vida. É lá. É lá. É lá que está escrito. É lá que o meu nome precisa estar escrito. Aí talvez alguém soberbamente vai dizer: então não preciso fazer parte de uma igreja. Eu não estou dizendo isto. Volto a dizer o que eu disse antes: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Porque tem aqueles que diziam já na igreja em Corinto: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E outro dizia: eu sou de Jesus. Esse é o pior que tinha. Porque não obedecia a ninguém, nem a Pedro, nem a Paulo, nem a Apolo. Mas quando o Senhor estabeleceu pastores, apóstolos naquela época e o ministério hoje, foi para que o povo pudesse ser orientado por este ministério. E você é abençoado por este ministério onde você serve a Deus. Você é alimentado por este ministério. Você cresce através deste ministério, porque a palavra de Deus diz: se é ministério, seja em ministrar. Então nós temos a responsabilidade de ministrar e de ensinar o povo. Mas eu não posso, em sã consciência, nunca dizer que pelo fato de você ter o seu nome aqui escrito como membro da Assembleia de Deus, você vai morar no céu. Não. Isso não é fé, isso é religiosidade.
Geralmente todo religioso que tem na sua religião o fim em si mesmo, ele é orgulhoso, é vaidoso. Se não tiver cuidado, repete a história dos fariseus com seus filactérios, com seus aparamentos, com a sua roupa cerimonial, onde o princípio era bom, mas a conduta levou a um apodrecimento interior. Porque quem mandou usar aquele tipo de vestimenta foi Deus. Mas aquela roupa era para ser usada por alguém que tinha primeiro lavado o seu corpo. Antes do sacerdote vestir aquela roupa, ele passava pela bacia e lavava o seu corpo. Vamos trazer isso para nós hoje. Antes de eu vestir a minha roupa, eu tenho que ter meu corpo banhado. Antes de você vestir a sua roupa, você tem que ter o seu corpo banhado. Isto é fé. Mas a religiosidade não. A roupa serve de cortina. E quando alguém tem uma parede que está esburacada e tem preguiça de rebocar, emassar e pintar, a parede tem várias cores. Já está caindo a barra da parede. Talvez eu estou contando a história de alguém aqui. E a primeira coisa que faz, eu não vou contratar um pedreiro, não vou contratar um pintor. É mais prático, eu vou ali na rua, vende cortina pronta. E eu coloco lá um esticador de um canto para outro, coloco a cortina. Quem passa aqui, vê essa cortina bonita, ninguém vê o que está por trás. Tem gente com vida espiritual desta forma. A pintura está caindo, o reboco já caiu, mas está com a cortina. Rasga essa cortina hoje e chama aquele que pode rebocar a tua parede, aquele que pode pintar a tua vida, e você vai viver uma vida plena na presença do Senhor. Aleluia. Ou nós vivemos a fé, ou vivemos a religiosidade. A religiosidade é soberba, é presunçosa. A religiosidade tem fé em si mesmo. Eu sou bom. Comigo é assim. Eu chego e resolvo. É o culto a si mesmo. A religiosidade leva à idolatria. Porque a religiosidade, no fundo, não busca Deus. Busca justificar os meus caminhos próprios. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. A religiosidade leva a isto. Os pagãos viviam a religiosidade em cima disto.
Tudo aquilo que não tem Cristo como alvo é idolatria. Tinha razão João de dizer que ele cresça e que eu diminua, porque qualquer pensamento contrário disto é idolatria. Qualquer ideia diferente disto é idolatria. Existe a religiosidade que leva a ter fé em coisas mágicas, em feitiçaria, em objetos de crendice, em práticas esotéricas. Quantos crentes hoje estão perdendo um pouco da visão espiritual? E talvez eu dizendo isso vai ser motivo até de sorriso para alguns. Talvez outros, pela sua própria dificuldade e desnutrição espiritual, até percebam que é uma bobagem. Mas quantos estão hoje deixando até de ir para os cultos? Ou deixaram no passado, antes, para assistir Harry Potter? Quantos? Deixaram de estar no culto, adorando a Deus, para estar numa sessão de feitiçaria, onde Satanás pega um bruxo, não do nariz comprido, torto, não com um chapéu bicudo, com aquela aba de bruxa, não com a roupa rasgada, não. Ele vem moderno, ele vem adequado para o perfil jovem, ele vem adequado para o novo mercado, ele vem adaptado para a nova geração. Ele vem travestido de inocência. Ele vem de óculos. Ele vem com uma vara que não é mais uma vara, não é uma vara até mais bonita. Ele vem com aparente significado de identificação com a nova juventude. E Satanás consegue colocar diante da massa o bruxo bom e o bruxo ruim. E as pessoas agora começam a torcer pelo bruxo. Só que não é o bruxo ruim, é o bruxo bom. Porque o bruxo bom é legal. O bruxo bom é interessante. Mas a pessoa esquece que é bruxo. E o que é bruxo não é de Deus. E o que é bruxo não é santo. O que é bruxo é do inimigo, é profano. Mas a debilidade espiritual é tão profunda que não se enxerga isto. O que dizer de muitas jovens até que frequentam a igreja, que ficam embevecidas olhando um vampiro com olho colorido. E assistem esse hoje, e eu quero ver o próximo, e eu vou estar lá na fila, e Deus pelo Espírito Santo dizendo: o que você está fazendo aqui? Depois volta para o culto e diz: Deus, eu estou aqui. E Deus diz: e onde você andou? Onde você estava? O que você estava fazendo? Deus nesta noite está falando com esta geração. Deus está dizendo algo profundo a cada um de nós aqui. Para aquele que é crente, tudo é santo e nada é profano.
Eu posso querer compreender que um crente, talvez ele possa ir para o cinema e chegar lá na bancada do cinema e se ajoelhar para fazer uma oração. Me lembro certa feita da história de uma velhinha e de uma neta. E a netinha dizia: vó, vamos para o cinema. E aperreou tanto aquela vozinha que ela acabou indo. E quando chegou lá no cinema, tudo escuro, a velhinha chegou e se dobrou seu joelho na bancada para orar. E ela imediatamente: não, vó, não, aqui não, aqui não. Eu disse: minha filha, aqui não pode orar não. Não, vó, aqui não se ora não. Então vamos embora porque Deus não está aqui. Só entre onde Deus pode entrar. Só vá onde Deus pode ir. Só esteja no lugar onde Deus pode estar. Já tem muita gente moderna. E talvez alguém venha me falar: pastor, isso é costume. É não. Porque Satanás sempre vai ser Satanás. A igreja sempre será igreja e Satanás vai ser sempre Satanás. Um crente não vai para uma sessão espírita. O crente não vai para uma bruxaria, não. Crente não. Crente não. Diga assim: crente não. Crente não. Aleluia. Eu não estou aqui para dizer o que você deseja ouvir, não, senhor. Pode alguém: pastor, o mundo é moderno e as coisas são assim, são não assim não. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão. Debia camácia, rebio raço, rebio camana, maçoia. Não, 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 não. Eu não vou me calar, não. Eu não vou me calar, não vou não. Rebia rabaçu rebia. Rebioca mácia. Rebioca rabacia. Rebioca massi rebikio manaia. Aleluia. 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 Nós vivemos num país místico. E todo mundo fala de fé. Outro dia eu ouvi uma apresentadora falando que lá na beira da praia não só tinha gente oferecendo coisas para ir manjar, tinha muitos crentes lá na beira da praia também. Que no final de tudo, dizia ela, se estava ali, é porque estava ali também na beira da praia, na passagem do ano, para também levar a sua adoração àquela que é reverenciada na praia. E eu fiquei comigo pensando, será que tem muito crente hoje passando ano novo em praia? E amanhã vai perder. E daqui a pouco, por ver tanta gente jogando uma florzinha na água, não vai levar uma flor também para jogar na água?
Porque começa assim. Houve um tempo que o São João, a festa de São João, quadrilha, era coisa de idolatria, coisa mundana. Aliás, até na sociedade lá fora já se dizia que tinha a festa religiosa e a festa profana. A festa religiosa era feita lá no templo pelo sacerdote, onde as pessoas iam se comungar, onde as pessoas iam rezar as suas orações. E quando saía dali, agora vamos para a festa profana, e ali a pessoa ia puxar a sanfona, ia fazer o arrasta-pé, e tomar quentão, ia rodear a fogueira a noite toda. Mas acontece que hoje já existe o arraial evangélico. E eu, quando vejo isso, eu não tenho um sentimento de sorrir, meu sentimento é de chorar. E de pensar, Deus, aonde está indo a igreja no Brasil? Isto não é fé. Isso é religiosidade. Mas outra vez, escute, guarde no seu coração. Escute. Você que muitas vezes tem se permitido, você que está na televisão e me escuta agora, você que muitas vezes tem se permitido tanta coisa, se lembre que você tem filhos, você tem família, e é preciso você procurar saber onde você vai levar a sua família. A Bíblia diz assim: estendam-se as tuas cortinas, as tuas cordas, finca bem as tuas estacas. Mas tem gente já com a tenda frouxa, as cordas balançando, e a família está se perdendo. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Me escute, como sacerdote nesta casa, eu tenho responsabilidade espiritual sobre a tua vida. Você pode não querer guardar o que eu estou lhe dizendo, mas eu tenho responsabilidade para dizer a você o que você precisa ouvir. Você pode sair daqui hoje zombando e dizendo: aquele pastor é atrasado. Mas por mais que você queira sorrir, você sabe que tem uma voz do Espírito Santo dizendo aí dentro do teu coração que o pastor está falando a palavra de Deus e a verdade. Aleluia. 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 Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, 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 guarda o que tens.
Aleluia. Qualquer forma de religiosidade que Jesus não é o centro é mentira. Qualquer forma de religiosidade que não passa por santificação é uma mentira. Porque ninguém vê a Deus sem santificação. Que ninguém engane você com teologia moderna, com conversa fiada. Ou nós somos santos, ou nós somos profanos.